Marcos, que barulho que é esse? Barulho? É. Eu não ouvi nada. Não, presta atenção. Meu Deus, não pode ser. Escuta lá. Seja bem-vindo ao MasmorraCast, o podcast do blog masmorrerótica.blogspot.com. Beleza, então estamos aqui gravando o MasmorraCast finalmente, Marcos. Pois é, né? Que bom. Fazia tempo, hein? Saudade. Eu também tava com saudade do Masmorra temático. Sim, cara. E hoje, pra variar, a gente resolveu falar de uns filmes de terror aí. Mas sabe, fora do comum, assim, a gente resolveu falar de filmes asiáticos. Dar algumas dicas aí de filmes asiáticos aí pros ouvintes poder buscar algo diferente. Sair daquele eixo hollywoodiano ou europeu, né? A gente resolveu falar um pouco de cinema asiático, que tem muita coisa boa, né, Marcos? Com certeza. Então, a minha primeira indicação aí pro pessoal assistir no Halloween é um filme chamado Kwaidan, As Quatro Faces do Medo, Marcos. Esse filme é fantástico. Kwaidan realmente é espetacular. Cara, quando eu assisti esse filme Kwaidan, cara, você tem a nítida impressão, né, que você tá vendo uma obra-prima realmente, né? Com certeza. Então, é o seguinte, o filme Kwaidan, ele é um filme antigo, Marcos. Ele é um filme de 1964. E o diretor é o Masaki Kobayashi, cara. Outras obras desse cara aí é Guerra e Humanidade, Não Há Amor Maior, um filme chamado Harakiri e outro chamado Rebelião. Nossa, ele é um filme assim que ele é perfeito, Marcos. Você que assistiu comigo, são 4 histórias, né, de terror muito legais, entendeu? Assustadoras. Não é um filme gore, pra quem não gosta de sangue, mas é chegado num suspense, no sobrenatural. Ele não é um filme gore, mas é um filme visualmente incrível e tenebroso, cara. É um filme que não envelheceu, né, Marcos? Exatamente. As histórias são adaptadas do folclore japonês. Sim, o Kwaidan, o próprio nome Kwaidan, né? É um nome que significa histórias de fantasmas, né? E o filme acho que é interessante, já começa por aí, né? Porque por ele ser adaptado de histórias tradicionais de horror japonesas, ele serve como um exemplo de como os orientais, mais especificamente os japoneses, concebem o que é o medo, né, do que eles têm medo, do que esse povo tem medo, né? Que histórias que eles contam para as crianças antes de dormir, para as crianças não dormirem, né? Tal. Fora esse pessoal, né? Não, e vou te falar, o Japão, cara, ele tem grande variedade, ele é muito rico nesse espécie de folclore, em histórias de terror, em lendas, sabe? É um povo muito místico e muito voltado a acreditar nessas coisas, entendeu? Até os cemitérios lá são bem curiosos, o pessoal coloca alimentos e tal, coloca objetos, né, no cemitério. É muito interessante mesmo. Agora eu vou passar aqui pro ouvinte aqui uma curta sinopse assim das 4 histórias que são contadas no Kwaidan, cara. Então, a primeira história, não sei se você recorda, Marcos, é uma história chamada O Cabelo Negro. Cara, certo. Meu, se hoje em dia filmes aí como O Grito, Uma Chamada Perdida, e eu tô falando do original japonês, né, claro, não do americano, e tal, tanto o Ju-On quanto o One Missed Call, o original japonês, tem essa parada aí que tu já deve ter percebido. O japonês tem um esquema com esse negócio do cabelo, é ou não é? O cabelo das mortas que se mexe, né? E é uma coisa apavorante mesmo, né? É uma coisa bem da cultura deles, mas que pra nós também é algo que eu acho bem sinistro. Então, a primeira história do filme O Cabelo Negro conta a história de um samurai, né? Que ele é bem pobre e tal. E ele vive com a esposa dele. E ele é muito insatisfeito. E ele abandona essa esposa. Do nada, ele tá morando com a esposa, ele abandona essa esposa e resolve ir atrás de uma moça rica. Pra ele se dar bem, aí galgar algumas escalas sociais e tal. Aí muitos anos depois, ele se arrepende, ele retorna pra casa dele,
né, da esposa dele no meio da noite. E aí que tudo vai acontecer, entendeu? Que você vai ter assim um desfecho horripilante para a história, muito legal mesmo. Isso foi muito copiado daí para frente, né, Marcos? Pois é, quando ele retorna, ele acha que a mulher o está esperando, né? E que vai poder voltar com ela, que ela ficou esperando por ele esse tempo todo. Ele acha, só que ele vai se lascar de verde e amarelo. A gente não vai dizer exatamente como, né? Mas é de gelar o sangue. Sim, é de gelar o sangue, viu, cara? O final é de gelar o sangue, com certeza. Sim, sim. Cara, a segunda parte da história é chamada A Mulher da Neve, né? Que, poxa, pra quem curte as histórias do Hans Christian Andersen, né? Tu já lembra logo, tu já pensa, pô, Mulher da Neve, Rainha da Neve, né? Parece que tem um certo paralelo, né, com essa história do Andersen, né, Marcos? Sim, exatamente. Esse segundo episódio, ele já a diferença dele do primeiro, que já começa a utilização de uma inventividade visual muito grande, né? Sim, sim. Tanto na reprodução do ambiente ali da neve, né? Que os dois lenhadores, eles são pegos durante uma nevasca, né? Se escondem numa cabana abandonada. E o mais jovem ele presencia o momento em que uma mulher toda pálida, toda estranha, ela entra no casebre e mata o mais velho, né? Se eu não me engano, ela assopra, né? Isso. E ele congela, né? Só que ela deixa ele o mais novo vivo, né? E o cara, ele passa o resto da existência dele convivendo com toda espécie de medo e com medo do retorno dessa mulher, né, cara? Que ela, meio que ela é o que? Ela seria a morte, né? Isso, ele faz ela prometer que ele nunca vai contar pra ninguém o que aconteceu dentro daquela caverna ali. Sim, né? sim, cara. Não vamos dar muito spoiler pro ouvinte, não, porque esse daí é um outro episódio do filme também que é assustador, entendeu? É muito... Pra quem assistir, vocês vão reparar que assim, muito dessas histórias, elas foram muito copiadas, de um jeito ou de outro, mais pra frente, né? Tudo é referência nessa vida, né? Essa história tem a estrutura mesmo dos contos de fadas sombrios, né? Que você encontra uma entidade mística, né? Ela faz um favor pra você, mas você é obrigado a prometer que você não vai fazer determinada coisa, ou manter um segredo, e aí se você quebrar a promessa, já sabe, né? Pois é, cara. Então, a terceira parte do filme, na minha opinião, Marcos, eu acho que é a história mais bonita do filme. Ela é tão bonita quanto assustadora, né? Que é a história do Oishi, o Sem Orelhas, né? Isso daí até causa um humor involuntário, né? Pelo título. Mas é impressionante a história. Por sinal, ela é a capa do filme, né? Ela se trata de um noviço cego que ele reside num monastério, né? E ele possui um talento. Esse rapaz, ele tem uma capacidade dele relatar ali cantando com um instrumento as histórias épicas assim da região, completas, entendeu? Com muita beleza e tal. Isso daí atrai muitas pessoas porque ele é muito famoso e ele é um tocador e tal, um cego, né? Por sinal, né? Ele é um monge, né, também, ele é um monge cego. Ele é um noviço, né? Ele tem a intenção de ser um monge, né? Um noviço, né? E tal. Aí, o que acontece, né? O que você imagina? Uma pessoa com essa capacidade e tal, com essa fama, acaba atraindo o quê? Um fantasma. Isso. As pessoas que morreram nas batalhas que ele conta, nas músicas que ele toca, os espíritos delas escutam ele cantando e se interessam, né, por ouvir mais uma vez. Sim. Não, eu acho que um desses espíritos escuta. Só que o que acontece? Esse espírito vai buscá-lo, vai procurá-lo, né, e conversar com ele e pedir para ele fazer uma apresentação em um local. Né? Eu não sei nem se é um spoiler isso daí, mas não deixa de ser interessante. Ele vai cantar para essas pessoas aí que são os personagens das músicas que ele canta, né? Exato, estão todos mortos. Ele acha que está indo para um palacete, na verdade ele está indo cantar num cemitério, né? E está tendo ilusões auditivas, por sinal, né? Porque como ele é cego, ele tem ilusões auditivas, né? Ele vai indo pro local e tem ilusões auditivas, né? Ele é enganado pelos espíritos, né? Cara, assim, pra não dar muito spoiler, a única coisa que a gente vai dizer, né, apesar que o próprio nome do episódio é um spoiler em si, né, mas ele acaba descobrindo que ele está sendo perseguido pelos fantasmas, porque eles não querem que ele vá cantar só uma vez, eles querem que ele vá cantar sempre, toda noite, entendeu? E se ele não for cantar, ele vai morrer. Exato.
Esse daí, ó, na minha opinião, é o mais bonito de todos, esse Oishi, o Sem Orelhas, né? Exatamente, porque nesse episódio foi o mais difícil de ser filmado, com certeza, porque você tem representações das batalhas que ele tá narrando. Isso, é impressionante, essa parte das representações aí, que começa o episódio com as representações das batalhas. Meu, foi um cuidado ali que esse diretor teve pra mostrar isso daí, que é impressionante, sabe? Cenografia, uma quantidade grande de extras, né? Um trabalho de organização mesmo, né? De coreografia das batalhas. São batalhas marítimas, né? Isso. Passadas sobre navios. Tem até um toque um tanto quanto teatral, né? Nessas batalhas, né? Tem a maneira como o pessoal utiliza os cenários e tudo é bem teatral, né? Exatamente. É um magnífico teatro filmado, né? Uhum. Uma riqueza de detalhes artísticos impressionante dentro de um episódio que na verdade é uma história de terror, né? É impressionante. Então, isso é um luxo, né? É um luxo, não, mas o Kwaidan, ele é um luxo mesmo, né? E o último episódio também é interessante, né? Que ele é chamado Em Uma Xícara de Chá, né? Que fala sobre o oficial de um destacamento militar, né, e tal, que ele, tomando o chá dele, ele é surpreendido pela imagem de um homem, o reflexo da imagem de um homem na xícara de chá dele, né? Ele começa a ser perseguido por um fantasma também. Ele vai sendo assombrado por esse homem, que também é bem tenso, também é bem interessante. Eu sei que o Kwaidan, cara, ele é mais do que um filme de horror, né, Marcos? Diz que é o cartão de entrada para o cinema japonês que é dedicado ao estilo, né? Ele é uma experiência contemplativa que traz pouco sangue e é muito peculiar no que diz respeito à ambientação sobrenatural dos seus contos. Isso daí poderia passar sem uma narração em off, né? Porque tem uma narração em off logo no início do filme, né? Porém, ela não estraga a história, entendeu? É bem legal mesmo. E o Kwaidan, pra quem curte terror e não conhece o Kwaidan, a gente vai deixar aqui na postagem pro pessoal poder ter acesso. Você tem que assistir, porque se você é fã de terror e não conhece o Kwaidan, que é uma obra-prima do cinema de terror japonês, você tá perdendo muito, porque por sinal é até fora desses estereótipos. É que tem gente que torce muito o nariz que esse negócio de morta torta e sabe, sustos com meninos de cara pintada, de cara branca e tudo. O Kwaidan, ele é um filme de terror que tem um formato diferente, é muito bem orquestrado. Exatamente, ele é ele extrapola essa coisa do terror, né? Ele não é uma obra-prima do terror no cinema, ele é uma obra-prima do cinema, né? Então ele chega até a extrapolar essa questão do gênero, né? Ele é um grande filme antes de tudo, né? E diz que é o avô, olha só que interessante, desses filmes de terror japoneses, desses diretores, aí, o Hideo Nakata, o Takashi Shimizu, entendeu? Diz que é o vovô desses filmes, cara. Entendeu? Que interessante, né? Como evoluiu, né? O cinema japonês acabou até tendo um certo estereótipo, né, Marcos? Exatamente, ele criou uma fórmula visual, né, para a representação dos fantasmas, dos espíritos femininos, que depois foi imitada agora até a exaustão, né? Tanto no horror japonês, quanto no horror coreano, quanto no horror tailandês, né? Essa fórmula aí da representação das mortas-vivas foi pego aí do Kwaidan, né? Do Kobayashi. É isso aí, cara. Quem não conhece, precisa, cara. Quem curte terror e não conhece, precisa conhecer. Essa é a minha primeira recomendação. Muito bem. Eu gostaria de falar de um filme que ele foi lançado em 2003. Ele se chama Janguya Ongrion. Que nominho, hein? É um filme coreano. Ele recebeu o título em inglês de A Tale of Two Sisters, um conto de duas irmãs, e no Brasil ele recebeu o título de apenas Medo. Medo, né? Que já diz tudo, né? Medo. E lembrar que isso daí teve uma refilmagem americana, hein, Marcos? Que a gente vamos esquecê-la, né? Porque vamos recomendar só o filme coreano mesmo. Esse filme também é inspirado, o roteiro dele, numa história folclórica de horror coreana, sul-coreana, né? Uhum. E esse filme trata do seguinte: são duas irmãs, né? Que a mãe morreu e elas estão indo passar uns dias na casa do pai, em companhia do pai e da madrasta. Então, uma delas, ela é psicologicamente muito frágil, muito oprimida, né? A outra, ela também é psicologicamente frágil, mas ela é um pouco mais forte. E ela tem uma missão para si de proteger a irmã, a qualquer custo.
ocorre o seguinte, essas duas meninas, é por isso que o filme chama Medo, e eu acho que foi até um bom título que foi dado no Brasil. Elas são o tempo todo perseguidas por vários medos. Elas têm medo de vislumbrar o fantasma da mãe que morreu, e elas têm um medo terrível, assustador, da madrasta delas. Elas observam na madrasta uma atitude de rejeição e de crueldade, e elas começam a imaginar que elas vão ser assassinadas por essa madrasta. Sim, cara. Principalmente a mais frágil das duas, a irmã que é a mais forte, que tenta protegê-la, ela imagina que a madrasta vai matar essa irmã mais frágil e mais nova dela. E ela começa a entrar no desespero para tentar proteger a irmã. Além desse roteiro que é interessante, esse roteiro, dentro disso, vai ter uma série de surpresas que eu não vou falar para não estragar, né? Porque, além de tudo, as coisas não são exatamente o que parecem. Isso é o que a gente acha, né? Assistindo o filme, isso que eu falei. A gente vai descobrir que a realidade pode ser um pouco diferente ou até muito diferente do que a gente tá pensando. Esse filme, na boa, é de se cagar de medo, cara. Esse cara. Ele é um bom título nacional mesmo, porque tem cenas, entendeu? Esse daí já é um terrorzinho assim mais moderno, né? De que ano que ele é? 2003. Então esse filme aí já é outros 500, cara. Os caras já tem um aparato pra fazer umas fantasma mesmo de, sabe, de se borrar, cara. Isso daí é foda. Pois é, o filme não tem cenas de violência extrema, não tem cenas gore. Ele é econômico nas cenas sobrenaturais também, ele não abusa disso. Tem uma fotografia incrível o filme, né? Isso aí acho que é um detalhe que a pessoa que assistir logo vai perceber, que tem cenas externas fabulosas mesmo, assim, delas na natureza, no quintal da casa delas e caramba. O filme tem uma fotografia, uma direção de arte espetaculares. Esse local onde elas estão, que é quase que um paraíso, né? Um local lindíssimo mesmo. Isso é um contraponto, né? Apesar desse local tão bonito, tão bucólico, tão perfeito, por dentro, né? Elas estão psicologicamente destruídas, né? Acabadas, e lá dentro tá acontecendo horrores inimagináveis. Dentro da cabeça delas e fora, né? E tal. O filme também eu acho que ele foi muito bem sucedido numa coisa. Ele consegue equilibrar muito bem o horror sobrenatural, o horror psicológico, o suspense e o drama. Tudo é dosado de maneira perfeita. E até para construir um clima em que o espectador ele fica em dúvida sobre o que realmente está acontecendo. A gente fica sem saber durante até a conclusão final, se a gente está diante de um drama psicológico, se a gente está diante de um horror sobrenatural, se a gente está diante de um suspense, esses vários gêneros se misturam de maneira bem orgânica no filme. Não, mas ele tem bastante terror. Pra quem curte terror, não vai ter só aquela tensão, não, aquele suspense. Tem partes do filme assim que eu vou te falar que eu coloquei o travesseiro na cabeça pra não ver, cara. Uhum. E não porque tinha nenhuma cena gore, sim porque o que estava acontecendo era total e completamente assustador. Eu destacaria duas cenas nesse filme, por exemplo, pra quem tiver esperando uma cena de medo. A primeira vez que elas veem o fantasma da mãe, essa cena foi uma das que você colocou o travesseiro na cabeça. Eu me escondi, essa daí eu me escondi. Outra cena é uma hora em que a irmã, ela está vendo no chão da sala. Nossa, não fala isso, cara. Estopa, né? É como se tivesse alguém tá dentro daquele saco, sangrando, né? Muito, e se arrastando pela sala. Se arrastando, tentando salvar a própria vida. Essa cena também, ela é literalmente de arrepiar, né? E deixa a gente imaginando quem tá ali, o que aconteceu com aquela pessoa. Enfim, é angustiante mesmo essa cena, além de medonha, né? Sim, cara, olha, pra mim, ó, além dessas duas cenas que você citou, cara, a cena da cozinha, cara, do jantar, malandro, que é uma cena bem sutil, entendeu? Aquilo ali me deixou apavorada, cara. Que eu fiquei assim, sem ter condições de dormir sozinha, entendeu? Morri de medo. Então é isso. É um filme assim, ele é tecnicamente primoroso. As atuações também, as duas meninas, elas estão espetaculares. A madrasta também, ela é uma atuação que é pra ganhar prêmio. O pai, ele fica meio off na história, né? Ele é um personagem bem secundário, né, até, né? É, ele é bem apagado, né? Secundário, exatamente. Esse trio aí formado pela madrasta e pelas duas meninas é que realmente arrasa mesmo. É um show de interpretação que as três dão. Assim, muito, muito bom mesmo.
Resumindo, esse filme aí é um terror que é nota 10, né? Em todos os sentidos, tanto no roteiro quanto nos quesitos técnicos. Então, quem estiver procurando um filme de terror de excelente qualidade, que mistura drama e horror sobrenatural em proporções assim perfeitas, pode procurar o Jangwaya Ongreon, ou Medo, dirigido pelo Ju Won-kim. É um filme sul-coreano de 2003. É o seguinte, eu vou falar de um filme que, sabe essas historinhas bonitinhas aí, Marcos? Pá, Chapeuzinho Vermelho, o que mais? Vamos lá. Branca de Neve. Então, eu vou falar de um filme interessante que é uma releitura de uma dessas histórias aí infantis aí. Eu vou falar do Hansel e Gretel, que é nada mais, nada menos do que... João e Maria. Beleza. Pô, o diretor desse filme é o Pil Sung-in. Então, e esse filme é de 2007... Esse filme aí foi numa fase aí que eu andava bem caçando filme de terror interessante e tal. Eu assistia muito filme de terror sul-coreano, né? Depois eu fiquei com um pouquinho de medo, aí dei um tempo e tal. Mas, cara, esse filme me impressionou bastante. Então, Hansel e Gretel, ele conta a história de um cara e tal, que o carro dele quebra e tudo. E ele acorda numa casa cheia de crianças, muito bonita, muito alimento, muito doce, muitas coisas infantis, né, Marcos? Brinquedos, né? Então, uma casa bem confortável e bem bonita, né? Sim. Ele resolve passar a noite ali, né? E tal, e quando ele chega, tem essas crianças todas muito bonitas, né? As crianças, as pessoas sul-coreanas são muito bonitas, né, Marcos? Chamam muita atenção, né, pela beleza, né? Esses atores aí. E ele resolve ficar por lá, né? Porque ele pensa assim, vou no outro dia tentar arrumar socorro, tentar consertar o meu carro, etc. E ele percebe, assim, nos pais dessas crianças, que eles estão se comportando de uma maneira muito tensa, entendeu? Como se eles estivessem com medo. Aí ele fica curioso, intrigado, porém, né, ele não desconfia logo de cara, vamos dizer assim, né? E essa história Hansel e Gretel, apesar dela se basear num conto infantil muito popular, né, e tal, que é a famosa casa cheia de doces, perdida no bosque, né, ela tem mais semelhanças com o episódio do Twilight Zone, Marcos, o Além da Imaginação, né, porque parece mesmo o episódio do Além da Imaginação, né, onde tá tudo bem, tá tudo muito perfeito e a merda pode acontecer a qualquer momento. Exatamente, toda essa beleza, todo esse clima de paraíso que tem aí nessa casa toda hiper colorida, linda, onde as crianças são felizes, comem doce o dia inteiro, né? Elas têm todas as vontades, todos os desejos satisfeitos, cara. Exatamente. Todos. Na verdade, aos poucos, né, esse rapaz que ele não sabe, mas ele tá preso ali, né? Uhum. Ele não consegue sair, ele vai descobrir algo extremamente assustador e sinistro por trás de tudo isso, né? E o filme ele consegue jogar com esse suspense o tempo todo, né? De uma maneira muito eficiente, né? A tensão vai aumentando, a tensão vai aumentando. Você vai assistindo, você vai, sabe, ficando tão tenso quanto ele, conforme ele vai descobrindo as coisas. Não é um filme gore, tá? Você não vai ver sangue. Ele tá mais pra uma fantasia de terror, né? Uhum. Do que pra um terror gore, de violência gráfica e coisas do gênero, né? Sim. E o filme vai assim até certo ponto. E no final, ele se modifica totalmente. Você vai ter uma surpresa grande no final desse filme, né? Com o desfecho desse filme. Sabe? Que por incrível que pareça, um desfecho bem eficiente pra história. Eu sei que, olha, o Hansel e Gretel, não precisa nem falar, cara. Ele é visualmente incrível, de cair o queixo. É um filme, é um filme recente, né? Um filme de 2007 e tudo. E sabe, os coreanos, pra variar com a corda toda, sabe? É um grande filme de terror, um filme desconhecido aqui no Brasil. Só acha em fóruns assim, especializados em cinema asiático e tal. Cara, mas é um filme que vale muito mesmo a pena assistir. Eu acho que é mais um trabalho excelente. Como você mesma falou, ele é outro filme que, semelhante ao filme que a gente falou antes, O Medo. Ele é tecnicamente impecável, né? Você tem uma fotografia, uma direção de arte espetacular que ajuda a criar esse clima de fantástico, de sobrenatural que envolve o filme o tempo todo, né? Tanto nas partes
brilhantes, coloridas, da fantasia infantil, quanto na hora que a coisa fica sombria e terrível também, né? A iluminação e a direção de arte, elas estão perfeitas. Um roteiro e uma montagem excepcionais, né? Que mantém o tempo perfeito do filme, né? Essa tensão da descoberta e do que você de algo que você sabe que tá para acontecer, que tá por trás daquilo tudo, também muito bem colocado. E o elenco, né? Também o elenco infantil tá espetacular, né? Sim, o elenco infantil é impressionante. Excelente, viu? Tanto os meninos quanto as meninas, viu? É impressionante. Então, eu recomendo a todos. Aí, quem não conheceu também, vamos deixar na postagem aí pro pessoal ter acesso a essa outra obra-prima bem legal também. Diferente do que eu falei do Kwaidan, que é um filme antigo e tudo, maravilhoso. Esse daí é um filme recente e tal. O pessoal vai se interessar e volta aqui com certeza pra falar pra gente o que achou. Então, o meu terceiro filme é um dos meus filmes de terror preferidos entre todos, né? Independente de ser asiático ou não. Talvez seja um dos meus filmes preferidos, né? Independente de gênero também. Eu gosto pra caramba desse diretor, o Takashi Miike. Eu também. Fã do cara. Só que ele é um cara de extremos, né? Ele faz filme gore, faz filme trash de humor involuntário, faz filme de fantasia. Agora, eu acho que talvez o filme em que ele cumpriu o que ele se propôs de maneira mais perfeita, mais disciplinada em termos de narrativa, foi justamente um filme de 99 dele chamado Audition. Cara, esse é uma obra-prima também do cinema mais gore, né, por sinal, né? Exatamente. Mas é uma coisa interessante, esse filme ele não agrada tanto ao pessoal que gosta de cinema gore. Sabe por quê? Porque não tem muita tripa, né? Tem mais a ideia implantada do que tá acontecendo ali, né? E também porque ele demora um certo tempo para construir uma trama interessante. Ele não tem violência igual desde o início. Ele vai construindo uma história que aparentemente no início é a história de um cara, né? Que é um viúvo, né? É um viúvo, a esposa morreu já faz 7 anos, ele tá querendo arrumar uma outra mulher. E ele tem uma ideia, um amigo dele tá fazendo audições pro elenco de um filme com moças, com atrizes, né? Moças que querem ser atrizes e tal. E ele tem uma ideia, ele falou, eu vou assistir as audições pra esse papel aí que você tem no seu filme, e eu vou tentar escolher uma noiva entre essas moças. E eu vou entrevistá-las também, né? Ele cria uma audição, na verdade, falsa, né? Isso. Seria uma falsa audição pra um filme, né? Mas na verdade ele tá querendo escolher uma noiva. Eu vou te falar assim que, na boa, o filme é excelente, tudo, mas eu me diverti quando esse cara se fudeu, cara. Só isso. Pode continuar. Ele é um cara que tem grana, né? Então ele tá querendo escolher uma noiva perfeita, bem mais jovem do que ele, linda, enfim, ele quer uma bonequinha, uma princesinha e ele quer meio que comprar, né, com a grana dele, essa princesinha e colocar ali na estante pra ele pelo resto da vida. É o cara que é a mulher perfeita, que é a mulher. O japonês tem muito essa parada de querer uma mulher muito passiva, né, muito obediente, tudo, né? Ele é cheio de critérios pra mulher perfeita dele. Exato. Essa primeira parte, isso acontece na primeira parte do filme. O filme ele tem quase 2 horas de duração. Então a primeira hora, o Takashi Miike mostra o drama desse cara que tá viúvo, o desespero que ele tá de encontrar uma outra mulher, essa ideia que ele tem, né, da audição, e essa busca dele de encontrar uma jovem perfeita, e ele acha que encontrou, né, uma jovem que tem tudo o que ele quer. Ela é bonita, ela é inteligente, elegante, é perfeita. Só que, né, ela tem um pequeno defeito que ele não sabe ainda. Ela é uma tremenda assassina psicopata. E cruel mesmo, é mal feito um pica-pau. Exato. Então ele não faz ideia, e a gente, nós, o público também, não fazemos ideia, com o perdão da palavra, do quanto ele vai se fuder na mão dessa mina. A gente ainda fica sabendo antes do cara, né? Porque você começa a ter acesso ao cotidiano da mina, né? Exato. Como ela faz, porque a gente descobre que ela mantém as vítimas prisioneiras e vai torturando aos poucos, né? Matando as vítimas
com requintes de crueldade e saboreando cada momento. Então, a partir da segunda metade, o filme vai se encaminhando para uma... Vai mostrando cenas de violência gráfica, de violência explícita, que são de chocar, né? Sim. De deixar a gente roendo os dentes. Cara, eu tava me divertindo com o negócio, cara. A cena da amputação com o arame, aquilo é uma das cenas mais, assim, incômodas que eu já assisti até hoje no cinema, com certeza. Perturbadora, né? Muito perturbadora. Então, resumindo, Audition é um filme que ele é impressionante. O trabalho dele de criação de um suspense, de construção dessa narrativa que vai caminhar para esse desfecho terrível e absurdamente violento, é um negócio primoroso. Você tem também atuações excelentes, o elenco tá todo muito bem, a menina, ela tá realmente espetacular, como ela tem essa aparência de fragilidade, de doçura, e como ela vai se revelar uma assassina feroz na segunda parte do filme. Isso é muito convincente, a maneira como a atriz demonstra isso. Perfeita, atriz maravilhosa, viu, cara? Tanto o ator quanto a atriz, cara. Ela se chama Eiji Shima. Eiji Shina, né? É China, ela? Eiji Shina, e ela interpreta a Azami, né? Que é essa moça que vai fazer parte da audição, acaba sendo escolhida e vai se revelar esse monstro, né? Então, recado aos homens aí que são muito seletivos, cara. Você pode pegar uma psicopata assim da hora mesmo, viu? Muito cuidado. Uhum. Então, exatamente, o filme, além de tudo, ele é um filme que ele tem uma mensagem muito clara, né? Cuidado primeiro com você tentar escolher as pessoas através apenas do que elas aparentam, né? Viver fantasias assim muito fora da realidade, né? Você tentar construir uma realidade que não é aquilo e se cegar, né? Por conta disso, isso pode ser muito perigoso, né? O filme deixa isso bem claro. Isso é uma coisa que acho que é um pouco comum até nos dias de hoje. Você tem essas agências de encontro, né? Esses esquemas todos aí de namoro que podem dar muito errado, né? Sim. O Audition, cara, junto com outras obras aí do Takashi Miike, tanto o Wish the Killer, o MPD Psycho, sabe? Ele é o diretor, assim, de filmes, pode-se dizer, um tanto extremos, sabe? Com muita violência. É foda, assim. Eu recomendo, assim, procurem as obras do Takashi Miike, a começar pelo Audition aí, que o Marcos recomendou, que vocês vão ganhar muito. Por exemplo, o Fullmetal Yakuza dele. Puta, esse daí é o trash do cara, né? Esse é engraçadão mesmo, cara. O último episódio da primeira temporada da série Mestres do Terror, também dirigido... Que foi censurado nos Estados Unidos, hein? O episódio que é dirigido pelo Takashi Miike não passou nos Estados Unidos, porque o Masters of Horror, que a gente não falou ainda aqui no nosso podcast, mas a gente tem intenção de ter um projeto só sobre o Masters of Horror, ele reúne todos os diretores, assim, cara, produtores, roteiristas importantes do cinema de terror americano, ou do cinema de terror asiático, no caso aí o Takashi Miike, em vários episódios, cada episódio é dirigido por um cara, utilizado por outro cara, cheio de ator famoso. O Masters of Horror é uma pérola, cara, é um presente, entendeu? Pra quem curte terror, pra quem curte bons roteiros, cara, muito bom mesmo, cara. Mas o Audition, porra, grande recomendação, viu, Marcos? É isso aí. Então, agora, meu terceiro e último filme, Marcos. Adivinha qual é o filme que eu vou falar? The Eye? Isso mesmo. The Eye, a Herança, cara. É o seguinte, eu quero falar desse filme por quê, cara? Porque tem um filme ridículo com a Jessica Alba, entendeu? Americano, que saiu e... O Olho do Mal? O Olho do Mal, cara. O Olho do Mal? É o título nacional que saiu aqui pra gente, é O Olho do Mal. Sem contar que Jessica Alba é péssima pra variar, né, cara? Roteiro muito ruim, mas baseado num filme fantástico. Sabe, um filme que foi meu primeiro acesso ao filme de terror asiático. Você lembra disso, né? Que a gente alugou o DVD, né? E tal, a gente me alugou meio assim, sem saber o que esperar, né? Sem ler muito a sinopse e tudo. E o negócio foi um presente, assim. O The Eye, ele conta a história de uma jovem chamada
Moon, ou Man, né? Não sei qual é a pronúncia correta. É interpretada por uma atriz ali que, ó, minha xará, Angélica Lee. Então, ela é cega, essa moça ela é cega desde os 2 anos de idade, né? E ela é uma grande violinista, né, e tudo. E ela resolve se submeter a um transplante de córneas, né, e tal. Essa cirurgia que ela se submete é um sucesso, sabe? Só tem uma coisinha, Marcos, que acontece com ela. Certo. Ela começa a ver coisas assim, um tanto quanto fora da realidade aqui do mundo, entendeu? Coisas sobrenaturais, sabe? A ter visões de espíritos, né? A gente é surpreendido com isso daí, isso é um spoiler, tá? Desculpem, mas nós somos surpreendidos ali porque ela começa a ter visões de espírito. Mas a maneira, Marcos, como ela começa a ter essas visões, que é aí que é a parada, Marcos. Tem cenas ali, logo de cara eu vou citar a primeira cena, entendeu? Que é uma cena do hospital. Não sei se você se recorda, né, que ela começa a conversar com pessoas e tudo. Ela fala, ela faz amizade com uma criança, ela faz amizade com outras pessoas no hospital lá, porque ela ainda está internada, isso antes dela sair. E você vai ter surpresas ali para ver que essas amizades que ela vai ter, são fantasmas, né, e tal. E na segunda cena do filme, né, onde ela já está começando a mostrar um certo distúrbio e tudo, a irmã dela tá super preocupada, a mãe também tá preocupada com ela tem a frustração ali também com coisas que ela gostava de fazer, porque eu até achei uma coisa assim chata, porque ela era uma grande violinista num projeto musical só para pessoas cegas, né, e muito famosa dentro desse projeto aí. Quando ela começa a enxergar, ela não pode mais participar. Eu achei isso até uma coisa muito frustrante, né? Você pegarem e limarem a moça lá por causa disso, né? E a segunda cena, que aí começam as coisas a se passarem com ela no prédio onde ela reside, que é uma cena do elevador. Meu camarada, essa cena aí é pra se borrar de medo, entendeu? É uma tensão impressionante, tá? Não vou dar muito spoiler assim pro pessoal poder correr atrás e assistir esse filme. Tem uma outra cena também, que é uma cena do restaurante. E essa daí a gente pode até comentar, né, Marcos? Que é uma cena bem interessante. Quem estiver escutando a gente e gostar de terror vai querer assistir. Tu lembra da cena da carne? Exatamente. Ela está de frente para um açougue, né? Aliás, para um restaurante. É um restaurante que exposta, isso, né? A carne fica exposta. A gente até achou estranho. A carne comer, né? Uhum. Tá crua. E tem uma mulher e o seu filho, né? E o filhinho ali de frente para a vitrine, né? Aparentemente são fregueses ali, clientes que estão escolhendo a carne. Quando ela olha mais de perto, tanto a mulher quanto a criança estão colocando imensas línguas cinza para fora. Me arrepiei toda aqui, cara, agora. Lambendo a carne. Nossa. São espíritos, claro, né? Que ela tá vendo, tentando relembrar as sensações que eles tinham em vida, o sabor da carne. E não conseguindo, né? E tal, né? Com expressões de angústia, né? É de se borrar de medo essa cena. Essa e outras do filme, né? É daqueles dois caras dos Peng Brothers, né? Exatamente, cara, dos Peng Brothers, o The Eye. Pô, o The Eye é um filme de 2002 dos Peng Brothers, né? É o Oxide Pang Fett e Danny Pang Chun. Os dois gêmeos, né? São gêmeos. Exatamente. Os Peng Brothers que, pô, os caras foram copiados até pelo M. Night Shyamalan, viu, cara? Copiados. Mal copiados, viu? Cara, mas, pô, o The Eye foi a minha descoberta, assim, da qualidade do cinema de terror asiático, sabe? Nesse caso aí, o terror coreano, né, Marcos? Que os caras são coreanos e tudo, né? Pô, tem cenas total e completamente assustadoras. O desfecho do filme, ele é grandioso, né, Marcos? As cenas finais do filme, né? Esse filme ele foi bastante imitado porque ele segue um pouco aquela linha que é o seguinte: a pessoa que é assolada por alguma assombração, algum fantasma, né? Ela tem alguma relação com alguém que morreu e fica sendo assombrada por aquilo, e ao longo do filme ela vai tentando descobrir por que ela tá amaldiçoada. Sim. E tentar descobrir como se livrar da maldição. Vai tendo o filme tem um pouco de filme de investigação também, né? Isso, ela vai investigar por que ela tá tendo essas visões aí, entendeu? Apavorantes. Mas, diferente de outros filmes, esse vai caminhar para um final realmente grandioso e apoteótico, né? Muito legal, cara. O The Eye é um grande filme de terror, viu, cara? Quem curte terror precisa assistir o The Eye, cara. E outras obras aí dos Peng Brothers, tá? Porque eu gostei bastante desse Assombração, achei um barato, entendeu? O que mais dos Peng Brothers?
Até as continuações tem. Acho que os Visões são deles também, né? O Visões é muito bacana. É bem legal, tem até uma mensagem bem interessante, Visões, né? E tal. E próprio Assombração, né? Ele, através de uma história de terror, ele tem mensagens bem legais, assim, sabe? Pros homens aí nesse mundo aí, os viventes, sabe? Pô, é fantástico. Minha terceira e última recomendação é o The Eye, cara. Não deixem de assistir esse filmaço aí dos Pang Brothers. Então, outro filme que eu gostaria de comentar, para finalizar, é um filme que eu acho que ele, assim, como cinema, ele é bem mais modesto do que esses outros que a gente falou, né? Ele não tem, talvez, aqui um roteiro tão bem construído, né? Não trabalha os personagens dramaticamente tão bem, mas é um filme que eu gosto particularmente, que me deu bastante medo. Né? Então acho que um filme de terror precisa ter isso também, com certeza. É um filme de 2002 chamado Ju-On, de um diretor Takashi Shimizu. Esse filme tem uma história assim bastante simples, né? Ele parte da ideia de que quando uma pessoa morre de maneira violenta e guarda ódio, o espírito da pessoa guarda ódio, rancor dentro dela, esse ódio se transforma em poder, né, em força, e ele é uma força que destrói, né, mata quem aparecer no caminho desse espírito. Sim. Ou quem for até o local onde essa pessoa morreu e tal. O que acontece? A gente tem uma casa onde vive uma mulher idosa, abandonada, né, ela está vivendo aquela situação do idoso que está em abandono, né, falta de higiene, a pessoa lá doente, passando fome e tudo mais. Essa casa é visitada por uma assistente social. Eles têm um programa onde eles visitam todos os velhos enfermos, né, e tal, né? Tem umas pessoas ali que vão ali acompanhar os idosos, dar banho e tal, tratar, né? Bem legal até esse programa. Bom, o que acontece? Essa moça, ela vai começar a limpar, arrumar a casa, cuidar dessa senhora, só que ela começa a escutar estranhos ruídos pela casa. E ela, claro, vai ver o que é aquilo, né? Ela se depara em um dado momento com uma criança de 6 anos, chamado Toshio. Só que não é uma criança normal, né? É um menino todo branco, com olhos negros, uma aparência fantasmagórica, né? E esse menino, ele está acompanhado da sua mamãe, né? Que é uma morta-viva, né? Um espírito absolutamente assustador. E esses dois, o menino é o espírito que atrai as pessoas. Você tá me deixando com medo, pô. Para onde está o espírito da mãe? Quando você chega no local onde morreu aquela mulher, cujo espírito está ali, você vai ser literalmente destroçado, né? Mas vem cá, tu tinha que falar do Grito, né, filha da mãe? Tinha. O que chama a atenção nesse filme? O Grito é um filme literalmente de R$1,99. É um filme de baixíssimo orçamento. O que funciona no filme, por que o filme dá medo? Ele é um filme que ele é uma obra-prima do uso do som. O medo todo que está na maneira como o som é colocado. No som ambiente, na trilha e principalmente nos sons estranhos e assustadores que os fantasmas fazem. Vamos dizer que o título, né, que em inglês saiu como The Grudge, né, e em japonês saiu como Ju-On, quer dizer, na verdade, o ronco, né? Já começa por aí, né? Isso, Eu tenho pavor desse filme. Exatamente. Esse som que gutural, né, que parece uma espécie de ronco, ou enfim, é até difícil de descrever, né? Eu sei que é uma coisa que dá muito medo. A maneira como esses espíritos são retratados, né? Pessoas pálidas, com cabelos que se mexem e esses que se movimentam, o corpo se movimenta de uma maneira estranha, como se tivesse com as articulações quebradas, juntando com esse som, é algo que realmente eu acho que é apavorante. O filme, ele não se dá muito ao trabalho ele não trabalha os personagens, o João, ele não trabalha assim muito profundamente a personalidade das vítimas. São pessoas que elas aparecem
já pra morrer, né? Já pra ser vítimas dessa maldição, desse fantasma e tudo. Depois de certo ponto a história já vai tendo várias vítimas, né? Exato. Tal. Ele não cria esse suspense de revelando as coisas aos poucos como esses outros filmes. Ele é mais simples em termos de roteiro, mas ele é muito bem sucedido em termos de criar um clima de medo e de ir se tornando apavorante aos poucos. Tem um clima de investigação também, né? Porque essa moça aí que ela vai descobrir essa casa aí e tal, não a primeira parece, mas eu acho que é a segunda moça, né? Ela vai começando a investigar, né? O que aconteceu, né? Exatamente. Olha, as cenas dos espíritos aparecendo nos espelhos. Não assistam sozinhos. E as cenas em que os espíritos aparecem no quarto das pessoas, embaixo dos lençóis, saindo debaixo da cama, olha, não vejam antes de dormir, com certeza. Cara, esse filme ele é um motivo de eu sentir medo de assistir filme de terror asiático hoje em dia. Eu não assisto mais sozinha, né, Marcos? Não, imagina que você tá deitado dormindo, o seu lençol começa a se mexer e sai uma mão branca se mexendo de maneira estranha, torta, e começa cabelos negros a esvoaçarem debaixo do seu lençol e um gemido que parece um ronco de um animal que você nunca viu. Realmente é pra pessoa não dormir. Né? É, pra não dormir, cara. Agora, pô, compartilhar com o ouvinte aí, eu já contei pra ti uma história impressionante, porque depois que eu assisti esse filme aí, eu fiquei muito impressionado e fiquei com medo, né? Pra caramba. E eu, num desses hospitais aí tal, que eu acabei frequentando, eu tava numa sala de espera lá com bastante gente, e tava um desses rapazes aí que é PC, né? Paralisia cerebral, né? E certo. tal. E o rapaz, ele fazia um barulho idêntico, entendeu? A maior parte do tempo que eu fiquei lá, ele fazia um barulho idêntico ao barulho que esses mortos aí no Ju-On faziam, cara. Essas japonesas tortas aí, cara. Porra, impressionante. Eu quase saí correndo do lugar, cara. E só não saí correndo porque era durante o dia, né? Talvez se fosse no hospital de noite não ficava de jeito nenhum. Eu tenho medo. Eu também. Cara, o Ju-On, apesar de tudo, é filme pra quem é corajoso, cara, porque eu senti bastante medo, cara. Tem outros filmes legais, assim, que a gente pode até citar de passagem antes de acabar o podcast, o pessoal procurar, quem não assistiu ainda. Por exemplo, aquele Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado, né, que é bem legal, né? Outro filme, Marcos. Então, Espíritos é apavorante. Os Sapatinhos Vermelhos, né? Também. Nossa, Red Shoes, muito bom mesmo, também pra sentir bastante medo. Tem aquele o Masters of Puppets, né? O Mestre dos Bonecos, né? Lembra? Lembro, Socorro. Esse filme também é de dar um medo do caramba. Outro filme maravilhoso é o Jigoku, Inferno. Esse é um clássico também, é no estilo de Kwaidan, também, obra-prima, né? Uhum. Outro, vai. Sede de Sangue, do Chan-wook Park, excepcional também, eu diria. Sim, Sede de Sangue. Um outro filme legal também que a gente chegou a assistir é o original lá do Espelhos do Medo, né? Sim, é bem interessante, o Espelhos do Medo é bem bacana. Só que saiu um americano, né? Mas o original é bem legal também, do Espelhos do Medo. Pra quem gosta de um gore assim também, eu acho que o Arte do Demônio também, aquele filme tailandês, é de gelar o sangue também, viu? É terrível. De gelar o sangue tem partes assim bem pesadas, assim, bem nojentas e tal, né? É claro que a gente acabou pegando um filme galhofa aí no meio dessa peneira de procurar filme de terror asiático. Não sei se tu lembra que a gente pegou um filme muito galhofa chamado The Wig, A Peruca, lembra? Lembro. É engraçadão esse filme. Esse é engraçadíssimo, cara. E outros filmes aí, a gente vai deixar alguns filmes na engraçado, postagem. mas teve umas 2 cenas que tu ficou com medo também, fala a verdade. Pois é, cara, dá medo mesmo. É claro, não dá pra falar de terror asiático e não citar o Três Extremos, né? Tem obra do Chan-wook Park, do Takashi Miike, que é bem legal mesmo, bem bonito, Três Extremos, né? São várias histórias, né? Tem o Three Extreme e tem um outro também, tem um outro pack também que saiu com mais alguns filmes de terror, não foi só o Três Extremos não. Tem um que eu acho que é só Extreme, né? Negócio assim. Isso.
O que são mais? São mais histórias, né? Tem aquele que é lá do jornal, né? Lembra que acho que é Premonição o nome dele, lembra? O Horror da Premonição. O Horror da Premonição, que a capa também é de meter medo, cara, é feia pra cacete. Tem o original lá do que saiu americano, Dark Water, né? Que é japonês também, bem legal. Aquele, como é que é? Reencarnação, não é? Que é bacana. Isso é interessante também. Também teve uma outra versão americana, Reencarnação, né? Mas o que presta mesmo é o original, né? Ah, com certeza. Não, se você for ver a maior parte dessas refilmagens aí, eu acho que o mais interessante, assim, é até legal citar o Chamado, né, cara? Eu acho que o americano é interessante, entendeu? Ficou mais legal, assim, mais interessante. Tudo bem, os caras tinham mais recurso financeiro, né? Pra poder fazer, né, o filme. Sei que é bem legal. Então a gente vai deixar alguns filmes na postagem aí pra vocês se divertirem no Halloween, aproveitar esse Halloween, esse feriado de Halloween aí. Cara, e depois vocês contam pra gente aí o que vocês acharam, se vocês gostaram das indicações, se vocês conhecem cinema asiático, se vocês têm mais dicas de filmes aí. A gente assistiu muita coisa, tá? Mas é legal a gente aqui compartilhar com vocês, tá? É isso aí, né, Marcos? O que você diz pra essa turma aí, a turma do Halloween aí? Bastante medo pra vocês, bastante fantasmas, monstros e demônios assombrando vocês aí nesse dia do Halloween. É isso aí. Eu digo escutem Halloween. Uhul. Um abraço. Falou. Choice in terror paradise.
Where am I now? Is there anybody out there? What has happened? Am I in heaven? Or is it hell? I can see a light coming. It's coming here. It's shining. It shines so bright. It's shining on me.
know